Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o Throughout Speak. Como vem acontecendo em toda a semana, nós temos aqui uma profusão de materiais que mereceriam atenção diferenciada. Mas vamos começar aqui fazendo um breve comentário sobre esse artigo do Renato Janine Ribeiro, Razão e Sensibilidade, que saiu na Folha de 18 de fevereiro. Aí ele diz que está chocado com este crime que aconteceu para um menino, João Hélio, e diz assim: se não defendo a pena de morte contra os assassinos, é apenas porque acho que é pouco. Não pare de pensar que deveriam ter uma morte hedionda, como a que infligiram ao pobre menino. Imagina os suplícios medievais, aqueles cuja arte consistia em prolongar ao máximo o sofrimento e em retardar a morte. Todo o discurso que conhecem, que em larga medida sustenta sobre o Estado não dever se igualar ao criminoso, não dever matar pessoas, não dever impor sentenças cruéis nem tortura, tudo isso entra em xeque para mim diante do dado bruto que é o assassinato impiedoso. O senhor Renato Janine Ribeiro, como toda a USP, tem uma longa história, tá certo, de esforços para amarrar a mão das autoridades e deixar os criminosos fazerem o que quiserem. A USP se empenhou nisso. O Renato Janine Ribeiro, ele é tão contra a ordem, lei e justiça, que ele achava até injusto e imoral você proibir que um cachorro mijasse no sofá. Ele tem tanto amor, assim, vamos dizer, a expressão anárquica dos desejos humanos e animais, que ele era contra você, por exemplo, você montar num cavalo, é uma coisa horrível, você atrelar um burro numa carroça. Quanto a esse negócio de burro, eu admito que ele é parte interessada. A defesa dos burros, evidentemente, ele está argumentando pro domo sua, como diziam os latinos, está argumentando pelos seus. Agora, o negócio do cachorro me impressionou muito. Agora, depois de ter pregado durante anos o liberou geral até para os cachorros, ele repentinamente ficou chocado e descobriu que o crime existe. E na hora de denunciar o crime, ele já aproveita, tá certo, para jogar um veneninho em cima da pobre Inquisição, dizendo que a arte dos torturadores medievais era prolongar ao máximo o sofrimento, retardar a morte. E, bom, não cabe nem discutir isso, porque no Brasil você não pode tentar restaurar uma verdade histórica, porque as pessoas só raciocinam em termos de tomar partido. Se você diz, olha, a Inquisição não fazia isto, daí o outro diz, não, você é um partidário da Inquisição, você quer a volta da Inquisição. É assim que o brasileiro raciocina, porque foi ensinado a raciocinar assim por professores como esse Renato Janine Ribeiro e outros tantos da USP. Mas o fato é que a tortura era um uso disseminado até a época do advento da Inquisição, e a Inquisição foi a primeira entidade que tomou alguma providência para limitar aquilo. Então, vamos dizer, o torturado não podia sofrer mutilação, nem derramamento de sangue, e só podia ser torturado uma única vez. Como é esse negócio de retardar a morte? Não é isso? Aí, por exemplo, esta semana aparece essa senhora Dilma Rousseff dizendo que foi torturada ininterruptamente durante 22 dias. Eu tenho certeza que isso é mentira, porque a mulher mente até a respeito da história dela. Diz que participou da guerrilha, da luta armada. Ela nunca participou de luta armada nenhuma. Ela era terrorista de gabinete. E se mente a respeito do que ela mesma fez, por que não vai mentir a respeito do que os outros fizeram com ela? Então eu não acredito na história de ser torturada durante 22 dias. Mas o fato é que, em qualquer, vamos dizer, dos governos que torturam pessoas, ninguém tem esse limite de um dia, nem 2 dias. Vai até enquanto o sujeito aguentar. Quer dizer, esse negócio de retardar a morte, isso é uma coisa moderna, isso não é da Inquisição, não. Isso é uma das conquistas da civilização, das luzes, né? Mas esse Renato Janine Ribeiro, quer dizer, a posição dele contra a pena de morte sempre foi errada, porque ele diz que o Estado não deve se igualar ao criminoso. Olha, examine a coisa objetivamente. Você ser contra a pena de morte é você decretar que nenhuma penalidade será tão grave quanto o delito. Quer dizer, se existe o crime de homicídio, se os homicidas podem matar, mas nós não podemos matá-los, nós só podemos botar na cadeia e sustentá-los com o nosso dinheiro durante 20, 30, 40 anos, então ele jamais sofrerá uma penalidade
vamos dizer, tão grave quanto o delito que ele cometeu. Isso aí já é você, evidentemente, conceder, vamos dizer, ao criminoso uma possibilidade de ação que você nega ao próprio Estado. Então, essa é uma autocastração. Ora, se você pegar a maioria dos grandes filósofos da humanidade, todos sempre foram a favor da pena de morte. Né? Quer dizer, agora, o Renato Janino Ribeiro, ele passa, vamos dizer, da defesa do direito dos delinquentes para o polo oposto. Agora ele quer que o delinquente seja torturado, que sofra, que arranque unha do sujeito, tá certo? Que lhe põe a granada no rabo. Quer dizer, o sujeito é louco. Quer dizer, o que é isso? E vem dizer aqui que é um intelectual, um pensador. Esse sujeito nunca pensou coisíssima nenhuma. Isso é uma vergonha. Quer dizer, a importância que dão para esse cara no Brasil é uma vergonha. Muito bem. Agora tem aí uma pergunta muitíssimo interessante aqui do William Singh. Ele manda duas perguntas. Primeiro, o que é que eu penso do Paul Feyerabend? Segundo, o que é que eu acho do modernismo? E bom, o livro do Paul Feyerabend, Contra o Método, eu considero um livro extremamente importante pelo aspecto crítico, para ajudar a desmistificar, vamos dizer, este culto do método científico que existe. Hoje tem pessoas que acreditam, vamos dizer, que ciência é a única ciência, no sentido de ciência natural, é o único conhecimento sério que existe, tá certo? E que tudo mais são apenas expressões do sentimento e da fé. Eu acabei de ter na internet uma discussão com um sujeito desse. Esse tal de Rodrigo Constantino. Ele realmente acredita que só existem duas coisas, ciência de um lado e fé do outro. Ciência é o que segue o método Karl Popper. Né? E o resto é tudo mais, é fé irracional, e fundamentalismo, e fanatismo, etc, etc. Você tem muita gente que pensa assim. O livro do Paul Feyerabend é bom para mostrar que isso não tem pé nem cabeça. Mas, por outro lado, o Paul Feyerabend também exagera um pouco, no sentido em que ele admite, na ciência, todo e qualquer tipo de argumento, inclusive o argumento retórico e poético. Eu digo, olha, o argumento retórico e poético ele pode ser usado na ciência, mas não como instrumento de prova, nem como instrumento de persuasão. Ele pode ser usado como instrumento heurístico. Aliás, sem o discurso poético e retórico, é impossível você pensar. Em qualquer coisa, qualquer assunto que você pense, você começa a trabalhar aquilo com a imaginação. Tá certo? Depois você faz certas escolhas, dessas escolhas você daí seleciona umas quantas que você vai examinar criticamente e por fim você chega a um critério científico. Então essa é exatamente para dizer que o negócio da teoria dos quatro discursos, em todo e qualquer assunto que você vai estudar, você passa pelas quatro etapas, necessariamente. Então você não pode excluí-las. Se você excluir o argumento poético e retórico, a sua mente fica paralisada. Mas isso não quer dizer que eles possam ser usados legitimamente na ciência como instrumento de prova e persuasão, apenas como instrumento heurístico. Heurística é a arte de ter ideias, é a arte da descoberta. Quer dizer, aliás, o pensamento do argumento poético, ele existe para isso. Já dizia a Suzanne K. Langer, essa grande filósofa americana, dizia que o símbolo é uma matriz de intelecções, quer dizer, através do discurso poético, você tem uma sucessão de intuições e daí delas você vai selecionar as que, com o devido exame, se mostrem mais consistentes. Agora, se você paralisar o discurso poético, acabou a imaginação, portanto, não tem intelecção nenhuma. Nesse sentido, o Paul Feyerabend está certo. Agora, ele está errado ao admitir o discurso poético retórico dentro do corpo da demonstração científica. Isso eu acho um exagero. De qualquer modo, é um livro extremamente importante, esse livro Contra o Método. Quanto ao modernismo, eu não penso nada, eu não acho nada, mas existe um livro que eu recomendo e que acho que sem ele não dá para entender exatamente o que foi o movimento modernista no começo do século XX. Esse livro chama-se Rites of Spring, Ritos da Primavera, do historiador Modris Eksteins. Eu acho assim, o melhor livro de história que saiu, desde o clássico do Jan Huizinga, O Outono da Idade Média, eu não li uma obra histórica tão impressionante quanto esta. Impressionante, vamos dizer, pelo volume de informações que ele consegue articular e pela profundidade da interpretação que faz dos documentos. E ali ele mostra, vamos dizer, primeiro, que o livro é sobre a Primeira Guerra Mundial,
ele mostra que o que estava em jogo ali era de fato a revolta modernista, encarnada sobretudo pelos alemães, contra uma concepção mais conservadora da ordem europeia, representada no caso pela Inglaterra e a França. A tese é muitíssimo bem demonstrada, eu acho que não tem como escapar disso. Então a Alemanha, no caso, aparecia como o grande difusor, vamos dizer, da rebelião modernista, né, e irracionalista, seria o caso da rebelião romântica, tá certo? Que é um aspecto da Revolução que voltaria a aparecer depois nos anos 60. Né? Isso aí encaixa muito bem numa tese mais geral que eu tenho, que é a da unidade do movimento revolucionário. Desde que surge o movimento revolucionário, ele começa a surgir com aquelas seitas messiânicas no século XIV, mas ele se perfila como uma unidade autoconsciente a partir do iluminismo. Eu digo unidade autoconsciente porque cada geração de revolucionários se refere conscientemente à sua antecessora e vamos dizer, se reconhece como participante de uma tradição histórica. Então, é possível você traçar a história do movimento revolucionário desde o iluminismo até hoje apenas na base da autorreferência que os autores revolucionários fazem. Quer dizer, não é uma interpretação que eu estou dando, é a própria autoimagem do movimento revolucionário que eu estou expondo. E existe uma característica histórica recorrente que é a seguinte: quando a camada mais recente da ideologia revolucionária começa a falhar, começa a fazer água, começa a se desmoralizar, automaticamente uma das camadas anteriores é trazida à tona de novo para revigorar o espírito revolucionário declinante. Um exemplo que eu dei num artigo recente foi justamente esse, que quando teve o relatório Khrushchev em 1956, desmoralizando o establishment soviético, então o que aconteceu? Houve uma crise de credibilidade no marxismo. Automaticamente surge a nova esquerda nos Estados Unidos, que trazia uma forte inspiração, vamos dizer, irracionalista romântica. Tá certo? Com o negócio das drogas, liberação sexual, feminismo, gay, etc, etc. Tudo isso fazia parte, vamos dizer, da rebelião romântica. A rebelião romântica, por sua vez, tinha duas fases. A inicial, que foi no começo do século XIX, com Jean-Jacques Rousseau, e o movimento modernista, sobretudo da Alemanha, no começo do século XX, justamente esse a qual está se referindo o Modris Extens. Na Alemanha, na época, havia todos esses movimentos de juventude, liberação sexual, movimento gay fortíssimo na época, né? E o culto das drogas também, tudo isso apareceu na Alemanha nesse período também. Reapareceu na Alemanha nesse período. E quando reaparece novamente, nos anos 60, é justamente para revigorar com essa substância romântica o corpo declinante da Revolução Mundial. Funcionou. Mais recentemente, após a queda da União Soviética, aparece de novo, vamos dizer, um estado de espírito negativo entre os líderes revolucionários, estado de espírito do qual dá testemunho esta carta das Farc, enviada à 13ª reunião do Foro de São Paulo, né? E ali a gente vê que logo após esse choque que foi a queda da União Soviética, aparece o quê? Aparece um neo-iluminismo. Quer dizer, o iluminismo como primeira camada histórica do movimento revolucionário, ele reaparece agora para enxertar novas forças no corpo da Revolução Mundial. Então, de repente, reaparece de novo um monte de neo-iluministas, né? O Renan Chanini Ribeiro, aliás, é um deles. O outro aí é o Sérgio Paulo Rouanet. Mas isso apareceu no mundo inteiro. Todo mundo, de repente, retira do túmulo, né, as múmias, velhas múmias, Voltaire, Diderot, né? Aquele bando de charlatães miseráveis do iluminismo, né? Mentirosos até a demência, e que já estavam, de certo modo, dentro da história do movimento revolucionário, eram considerados superados. Marx os considerava apenas antecessores burgueses dele mesmo. Então, estavam aparentemente enterrados. Mas quando o corpo da revolução fraqueja, você puxa essas camadas anteriores para revigorar. E
numa dessas aparece justamente o modernismo, tal como o estuda o Modris Eckstein. Não deixem de ler esse livro, é uma obra-prima, chama-se Rites of Spring, Ritos da Primavera. Muito bem, vamos ver o que mais. Aqui é a carta do Carlos A. Júnior. O senhor já foi comunista. Que acontecimento serviu para precipitar aquele estalo e fazer com que o senhor chegasse à conclusão que o comunismo não era a saída? Muito bem. Essa é uma história muito complicada, mas o primeiro sinal de que aquilo não prestava, eu obtive já praticamente no primeiro mês, né, de participação no Partido Comunista. Note bem que dentro do partido eu era peixe pequeno, eu era o que eles chamavam tarefeiro. Tarefeiro é o sujeito que só obedece ordem e não discute, né? Mas acontece que o próprio sujeito que me cooptou para entrar no partido, o sujeito me cooptou, nós entramos, havia uma base comunista ali na Folha de São Paulo, nós tínhamos nossas reuniões, nossas atividades, mas logo em seguida aparece um sujeito muito sinistro do comitê estadual, dizendo o seguinte, olha, o companheiro fulano de tal, ele arrumou uma amante que nós temos razões para suspeitar que seja agente do DOPS. Então, nós temos que isolá-lo durante algum tempo, enquanto nós investigamos esse negócio. E simplesmente delegou 3 voluntários, entre os quais este que vos fala, para localizar um lugar onde depositar o sujeito. Em suma, era quase um cárcere privado, né? E, naturalmente, não fui eu que achei, mas um dos 3 acabou achando um barraco numa favela, que eu lembro que você andava até o zoológico de São Paulo, depois andava mais outro tanto e mais outro tanto. É um lugar que eu nunca mais conseguiria achar. E depositamos o sujeito lá, e de vez em quando íamos lá levar cigarro para o sujeito. Eu sei que passou um tempo, né, daí eu fui desligado dessa missão e esqueci o assunto. Daí estou eu um dia lá nessa época eu trabalhava no jornal Notícias Populares, que é jornal sangrento, que pertencia à Folha de São Paulo. E estou eu lá sentadinho e escuto 2 companheiros do partido, um dizendo para o outro assim: sabe quem estava aí na portaria? Aquele filho da puta do fulano de tal, que era justamente aquele que me havia convidado para entrar no partido. Nós não deixamos nem entrar no edifício. Em suma, o sujeito, por uma suspeita que ela jamais se confirmou, ele tinha sido excluído não somente do partido, mas excluído da profissão. Passa mais um tempo, estou eu lá tomando um cafezinho num bar na frente da Folha de São Paulo, e entra o sujeito magro, barbudo, esfarrapado, um verdadeiro mendigo, e vem falar comigo. E eu, como bom militante, leal ao partido, virei as costas, o cara não quis nem conversar com ele. Foi uma semana depois que eu comecei a pensar, falei, olha, não só eu sou um filho da puta, mas todos esses são filhos da puta. Quer dizer, isso aqui é um ambiente de uma moralidade baixíssima, no fundo, tão ou mais repressivo do que aquela ditadura que ele condena. E eles vivem se queixando de que são excluídos e são, como é que se diz, escorraçados da sociedade, mas eles fazem isso com uma técnica e fazem com uma satisfação sádica enorme. Esse foi o episódio que me botou a cabeça para funcionar. Mas mesmo assim, eu sou muito burro. Eu levei muitos anos ainda para tirar a conclusão, porque mesmo depois que eu me afastei do partido, eu estava envolvido naquela atmosfera esquerdista que domina a imprensa, dominava já naquela época. A imprensa inteirinha era esquerdista. Havia ainda naquela época articulistas de direita importantes. Eu me lembro, por exemplo, do Lenildo Tabosa Pessoa, que trabalhava no Jornal da Tarde. Ele escrevia uns artigos muito bons no Jornal da Tarde. E eu me lembro que o Lenildo era odiado pela redação inteira, pelo simples fato de ser direitista. O único direitista que não era odiado, que eu me lembro, era o Carlinhos Brickman, que era um sujeito gordo, tamanho de uma porta na altura e na largura. E que era um sujeito tão simpático que ninguém conseguia ficar com raiva dele. Então o perdoavam por ser direitista e até malufista, parece que se dizia. Mas, em geral, a atitude das redações contra pessoas conservadoras era extremamente hostil. Isto já no tempo da ditadura, tá certo? Então, a gente, envolvido nessa atmosfera de esquerdismo geral, ainda levei muitos anos para chegar às conclusões. Acho que foi só uns 5 ou 6 anos depois desse episódio
que eu decidi que estava na hora de começar a ler livros direitistas, porque até então eu tinha me intoxicado do manual de marxismo-leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, das obras do Caio Prado Júnior, né, das obras do Georg Lukács, e havia dois autores de muito sucesso na nova esquerda, na época, que eram Paul Baran e Paul Sweezy, os dois. Enfim, tinha uma infinidade de livros comunistas. As obras de Lenin eu li um bocado nesse período. Ou seja, tinha passado 7 anos me intoxicando de comunismo, e daí me deu o estalo. Falei, pô, mas por que eu não leio os caras do outro lado também? Né? Daí que eu comecei a ler alguns pensadores conservadores na medida em que os encontrava. Porque você veja, este pensamento conservador, ele é tão excluído no Brasil que você tem dificuldade até de saber quais são os autores. Quando se publicou, 3 ou 4 anos atrás, esse famoso Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, feito por 106 professores, pagos a peso de ouro pelo governo brasileiro, o que eles fazem? Todos os autores importantes do mundo conservador estavam excluídos. Então, existe uma barreira, você nem tem acesso a isso, você não chega a saber. Então, eu, com muita dificuldade, fui encontrando um autor ou outro. Você veja, a burrice imperante e que se impregnou na minha pessoa era tão grande que eu levei... 20 anos depois é que eu fui ler, por exemplo, Russell Kirk, que era vamos dizer, o grande teórico, inspirador aqui da ala conservadora do Partido Republicano. Mas na época eu li, por exemplo, o Ortega y Gasset, eu li o Joseph de Maistre, eu li o que havia ao alcance. Né? E aos poucos fui vendo que não eram os monstros que se diziam, que ao contrário. Monstro era Georg Lukács, que vivia puxando o saco de Stalin, mudava de ideia sempre que o Stalin mandava, assim por diante. E foi isso que foi mudando gradativamente a minha posição. Eu não consigo nem datar, né, o dia em que, vamos dizer, realmente eu rompi com o esquerdismo inteiro, mas foi gradativo, porque eu lembro que até uns 10 anos atrás eu ainda tinha algum respeito intelectual por autores de esquerda. Hoje não tenho mais respeito nenhum, porque vejo que não merecem. Dizer que Marx é um vigarista é pouco. Marx é um charlatão integral. Tudo que esse homem escreve é falsificado, cada linha. Quanto mais você estuda, mais você vê isso. Agora, no começo, é difícil você perceber isso por causa da autoridade, do prestígio imenso que tem. Agora, quanto tempo leva, vamos dizer, um jovem brasileiro para ele escapar dessa atmosfera que é dominante e imperante, que está por toda parte, e começar a raciocinar? Né? Quer dizer, isso é que nem o peixe. O peixe não consegue saber o que é água porque ele nunca esteve fora da água, então não tem meio de comparação. Isso, para um estudante brasileiro, é um dos maiores desafios. Vamos lá. Aqui, essa é muito interessante. Adriano Dal Bosco. O senhor impressiona pela sua capacidade de citar e comentar livros, sendo que muitas vezes o senhor não só cita o nome do autor, óbvio, como também puxa a frase de lá de dentro. Outro dia, se não me falha a memória, o senhor disse que um estudante sério deveria ler pelo menos 87 livros por ano. Não lembro se o número é exatamente esse. Não é exatamente 87, é mais ou menos 80. Ao que parece, o senhor se sente tranquilo ao recomendar isso, porque habitualmente supera essa marca. Supero mesmo. Sendo assim, gostaria que o senhor pudesse nos ensinar um pouco sobre o seu método de estudo. O senhor faz leitura dinâmica, faz anotações em fichas, utiliza um banco de dados no computador? Não. O que eu descobri é o seguinte, é que se você tem uma biblioteca e ela está, vamos dizer, organizada por assunto, note bem, não é uma organização geral. Você tem que fazer uma organização de acordo com as suas áreas de interesse ou com aquilo que você está pesquisando. Então, eu separo meus livros, não pelos rótulos gerais dos assuntos, mas pelos tópicos que eu estou estudando. Por exemplo, eu tenho uma estante inteira só de anticristianismo. Tenho outra estante a respeito, vamos dizer, dessa transição da Idade Média para o mundo moderno, onde eu localizei ali o fenômeno da paralaxe cognitiva. Então, tenho uma estante de paralaxe cognitiva. E os livros que não estão sendo usados, então, são classificados pelos assuntos, vamos dizer, estereotípicos, né? História da filosofia, religião, etc, etc. Mas o que mais interessa é a organização funcional em torno dos pontos em estudo.
Se você tem isto, você não precisa fazer ficha coisa nenhuma, porque a biblioteca já é ficha, pô. Quer dizer, você usa a própria biblioteca como fichário. Tá certo? Bastando você ter, onde é assinalado nos livros, os pontos que lhe interessam. Quer dizer, isso é um hábito tão antigo que eu simplesmente não consigo ler sem um lápis na mão. Eu, se tiro o meu lápis, eu fico analfabeto. Né? Eu não consigo mesmo, fico absolutamente desesperado. Né? Às vezes, quando eu ia viajar, estava no ônibus, percebi, esqueci o lápis, falei, pronto, fudeu. Agora não vou conseguir ler o livro, né? Então, assim, você vai anotando só os tópicos que te interessam. Não rabisque livro inteiro, não, você tá entendendo? Porque senão você vai se confundir. Você tem que marcar só os pontos que interessam. Né? Então, eu tenho muito livro aqui que eu vou lá, né, com lápis, leio par, que não interessa nada. Lá no meio tem um pedacinho marcado. Esse pedacinho entra nos meus arquivos. Então, essa é a primeira coisa. E segundo, não faça leitura dinâmica, não. Leia devagar, não tenha pressa. Aí, devagar também é pressa, tá entendendo? Porque senão isso aí vai dar com muita pressa, dá ejaculação precoce, tá entendendo? Não é isso que você tem que fazer, você tem que ler para entender, tá certo? E não creia que você entendeu a página se você não é capaz de expô-la com suas próprias palavras. Quer dizer, eu, por exemplo, pessoal, recomendo, quando você aprende uma língua estrangeira, que você passe a raciocinar nela. Eu não faço isso de maneira alguma. Tudo que eu leio, em inglês, francês, italiano, espanhol, até um pouquinho de alemão, eu leio alemão com muita dificuldade, mas leio. Tudo isso eu traduzo mentalmente. Por quê? Para ter a certeza de que eu apreendi a ideia. Entendeu? Então, quer dizer, eu vou devagar. Agora, o devagar também é pressa. Tá entendendo? Se você vai com interesse de ler, também você não pode esquecer aquela recomendação do Antonin Saint-Exupéry no livro A Vida Intelectual, que diz que existem vários níveis de leitura, tá certo? Existe a leitura formativa, a leitura informativa, quer dizer, a leitura de inspiração e a leitura de divertimento. Então, isso quer dizer, em geral, eu estou com alguns livros que são centrais para o que eu estou estudando nesse momento, e esse livro eu não me incomodo de levar 1 ano, 2 anos para lê-lo. E em volta, quando eu canso disso, eu vou lendo outras coisas mais rapidamente, pelo menos para me informar sobre o que são os livros. Se algum dia eu precisar voltar a eles, eu volto. Por exemplo, eu estou aqui no livro The Ecumenic Age, a Era Ecumênica, do Eric Fögling. Eu acho que eu estou com esse livro, já é o segundo exemplar que eu tenho do mesmo livro. Eu estou lendo esse livro faz uns 3 ou 4 anos, porque toda hora eu volto a ele. Tá entendendo? Tanta coisa que tem lá dentro, e cada vez que eu volto lá, eu descubro que tinha maiores profundidades que eu não tinha pegado. Outra coisa que eu recomendo para você é o seguinte: não discuta com o autor enquanto você está lendo. Aceite tudo como se fosse a mais pura verdade. Tá certo? Quer dizer, raciocine como ele. Faz como você faz quando vai ver um filme. Um filme, o que é? Você assistir um filme é como se fosse um sonho. É você que está sonhando. Quer dizer, na hora que você vê aquelas imagens fluindo, você está assistindo aquilo como se você estivesse sonhando. Então você assume o sonho, você não critica o sonho. Né? Depois que você acorda, que você vai ver se aquilo é possível ou não é possível. Então, eu, quando estou lendo o livro, eu me deixo impregnar inteiramente por ele, sem medo de ser enganado. Por quê? Porque se o sujeito estiver enganado, isso aí vai aparecer mais cedo ou mais tarde. No mínimo, você lendo vários livros, você se deixando impregnar por influências diferentes, elas mesmas, elas se compensam umas às outras, tá entendendo? Então, vamos dizer, a confiabilidade, a ausência de desconfiança é muito importante. Então, é mais importante você saber onde o autor tem razão, não importando se ele é Karl Marx, São Tomás de Aquino, Eric Fögling ou Aristóteles. Né? Outra coisa, que até a minha mulher está me lembrando, passou aqui um bilhetinho. Lembra, quase, vamos dizer, uns 80% do que eu estudei na vida foi assim, em intervalo de trabalho, em ônibus, em sala de espera. Onde quer que eu vá, eu tenho horror de fila e tenho horror de ficar esperando sem fazer nada. Então eu ando com 2, 3 livros para todo lugar que eu vou por uma mera questão de precaução. Vai que o nego me bota numa fila, eu já tenho o que fazer. Né? Então, vamos dizer, esse trabalho constante. Né? E tudo depende, no fim das contas, a coisa fundamental em qualquer estudo é o interesse verdadeiro, tá certo? Que determina a sua capacidade de estudo. Não é o seu QI, tá certo? O meu QI, pelos testes,
ele não é baixo, ele é, pelos testes, 147. Mas é inferior ao da Madonna, como você pode perceber, tá certo? Mas eu tenho a impressão que esse QI aumentou, porque eu, quando era moleque, era muito burro. Mas o interesse verdadeiro de saber, ele torna você inteligente, entendeu? Se você quer saber mesmo, ninguém segura, entendeu? Então, sempre o interesse. Outra coisa, não estude coisa só por obrigação exterior, fuja disso, né? Só estude aquilo que você tem realmente interesse. Bom, esse não é um método, é apenas algumas dicas soltas, tá bom? Espero ter ajudado em alguma coisa. Agora, o Lúcio pergunta aqui: o senhor nos poderia fornecer uma análise crítica da filosofia de Ayn Rand? Não, uma análise crítica completa eu não posso, tá certo? Porque eu só li 2 livros dela. Um romance, que é aquele The Fountainhead. Não, perdão. O que eu li foi o Atlas Shrugged e vi o filme da Fountainhead e li um livro que foi publicado no Brasil, A Virtude do Egoísmo. Então eu tenho alguma ideia da filosofia da Ayn Rand, não posso fazer uma análise crítica, mas posso assegurar uma coisa para você. Filosoficamente aquilo não tem a mínima importância. Mesmo porque o centro da filosofia dela é a ideia do egoísmo em contraposição ao altruísmo. Ora, egoísmo e altruísmo não são conceitos filosoficamente sustentáveis, porque eles são, vamos dizer, apenas aspectos abstratos que estão presentes em toda e qualquer ação. Tá certo? Por exemplo, se você perguntar quando Jesus Cristo se deixou crucificar para salvar a humanidade, né, ele foi altruísta ou egoísta? Aparentemente foi altruísta, porque está sacrificando pelos outros. Mas acontece que esses outros, né, ele sendo realmente o Logos encarnado, ele sendo Deus, então essa humanidade pertence a ele. Então, vamos dizer, ele estava cuidando das suas propriedades. Então, vamos dizer, esses 2 elementos, egoísmo e altruísmo, não são separáveis em nenhuma ação. Eles são distinguíveis mentalmente. Quer dizer, a velha distinção, vamos dizer, escolástica, entre o distinto e o separado. Existem vários níveis de distinção. Existe a distinção que está na própria coisa. Por exemplo, uma pessoa é distinta e separada de outra. Tá certo? Mas, por exemplo, o indivíduo tomado enquanto ele próprio e enquanto membro de uma família são aspectos distintos, mas que estão na mesma pessoa. Então, o egoísmo e o altruísmo não são nomes de condutas. Não existe conduta altruísta e não existe conduta egoísta. Existem aspectos egoístas e altruístas distinguíveis, mas não separáveis materialmente. Então, se a mulher não sabe nem isso, eu digo, mas que raio de filósofo é esse? Ainda diz que é discípulo de Aristóteles, quando não sabe nem mesmo a técnica aristotélica das distinções. E, em segundo lugar, na medida que faz uma ética baseada no egoísmo, o que ele está querendo? Ele está querendo aliviar, né, esse pessoal que ganha dinheiro, pessoal empresário que ganha dinheiro, eles são muito acusados pelos outros de ser egoístas. Eles não podem ser egoístas, porque é impossível um sujeito ganhar dinheiro só para si. Será que ele não dá nem um pouco de dinheiro para a mulher dele, para os filhos dele, para os empregados dele? Isso é impossível. Então, qualquer nego que se esforce para ganhar dinheiro, pelo simples fato dele fazer isso, ele beneficia pessoas em volta, mesmo que não queira. Mas, quando o camarada começa a ganhar dinheiro, os outros acusam de ser egoísta. Então, a Ayn Rand inventou uma técnica psicológica para aliviar a culpa desse sujeito. Então, isso aí é apenas uma psicologia prática para o uso de empresários culpados. Chamar isso de uma ética é de uma presunção absurda. Não tem ética nenhuma ali. Uma outra coisa que me chamou a atenção na história do Fountainhead, que eu não li, eu assisti apenas a versão com Gary Cooper, é que é a história de um arquiteto gênio que quer fazer umas casas diferentes que contrastem com o estilo admitido, o estilo acadêmico, por assim dizer. Então ele alega, e a Ayn Rand, a autora da história, evidentemente toma partido dele, que um edifício tem que ter personalidade, um edifício é uma individualidade, etc, etc. Daí eu pensava, mas será que esse animal não percebe que não é só o edifício que precisa ter personalidade, precisa ter estilo, mas a cidade também tem que ter? Né? E que se você começa, vamos dizer, a romper o estilo da cidade só para fazer uma coisa diferente, bonitinha, individualizada, você arrebenta com
com a estética das cidades. Quando você olha uma cidade como São Paulo, por exemplo, cada edifício é uma coisa totalmente diferente, nada combina com nada. E por isso São Paulo é tão feia. Agora, quando você percorre essas cidades americanas, onde as pessoas são fiéis ao estilo mais tradicional, e quando elas inventam alguma coisa, inventam dentro daquele estilo, as cidades são maravilhosas. Né? E em Rand, eu digo, olha, como é que a pessoa se mete a escrever a história de um arquiteto, né, e não sabe nem isto, que não é só o edifício que tem uma unidade formal, mas as cidades também têm. Em suma, eu acho essa mulher uma cretina. Depois eu li aquele depoimento do Murray Rothbard, que a mulher não era só uma filósofa, era uma espécie de chefe de escola, tinha uma seita com anátemas, expulsões, condenações, ela decidia até com quem os caras deviam casar ou não deviam casar. Quer dizer, aí entra, como diria o falecido Stanislau Ponte Preta, no perigoso reino campo da galhofa, tá, né? Isso a Ayn Rand, como filósofa, é uma gozação, você tá entendendo? E eu sei, por experiência própria, por ter visto, pessoa que essa seita da Ayn Rand é uma escola de monstrinhos, é uma fábrica de monstrinhos, as pessoas ficam idiotas com isso aí. Então, temos que ler alguma coisa dela, porque é uma personagem influente, nós não podemos ignorar o que ele fez, mas valor mesmo não tem nenhum. Vamos lá. Professor Antônio Carlos de Oliveira. Se o caro professor tivesse algum tempo disponível, eu gostaria que me respondesse a seguinte pergunta suscitada devido a essa polêmica aberta com o Rodrigo Constantino, a religião como inimigo da liberdade. Será que o Todo-Poderoso seria capaz, por exemplo, de criar uma pedra que de tão incomensurável nem ele próprio seria capaz de levantar? Então, evidentemente, ele diz que isso seria uma limitação de Deus. As duas coisas seriam uma limitação de Deus. Se ele pudesse inventar a pedra que ele não pudesse carregar, estaria limitado. E se ele não pudesse inventar essa pedra, também estaria limitado, então não seria onipotente. Bom, isso aí, Antônio Carlos, está resolvido isso aí há pelo menos 800 anos. Né, que a unidade de Deus exige que ele não se multiplique. Ele não pode fazer outro Deus igual a ele. Tá certo? E também a impossibilidade lógica intrínseca não é uma limitação. Né? Quando você diz que Deus não pode inventar outro Deus maior que ele mesmo, tá certo? Isso não é uma limitação, isso é a própria definição. Tá, então, aliás, tem a famosa frase de Santo Tomás de Aquino: Deus não pode abolir a lógica, tá certo? Por quê? Porque a lógica é uma expressão da unidade do real. Presta atenção. A lógica hoje em dia se entende apenas como disciplina formal, quase linguística, mas isso está totalmente errado. Não seria possível existir lógica sem partir da ideia da unidade do real. E essa unidade do real é a própria unidade de Deus. Então a lógica é uma expressão da unidade metafísica, da unidade do infinito metafísico, é da unidade do próprio Deus. Então, é evidente que tudo aquilo que é ilógico, isso aqui tem uma impossibilidade intrínseca. A impossibilidade de realizar o impossível não é uma limitação. Vamos ver. Tem gente aqui esperando para falar. Vamos ver. Alô? Quem está na linha? Alô? Alô? Quem está na linha? Alô, Olavo? Eu. Alô? Alô, tá ouvindo? Olavo? Tô ouvindo. Quem é? Aqui é o Davi de Belo Horizonte de novo. Tudo bem? Tudo bem. Aqui, ó, nesse programa passado eu queria desculpar porque eu acabei falando um bocado. Dessa vez eu vou falar muito menos. Eu tenho duas perguntas. Diga. O senhor disse que, eu lembro do sexto podcast que o senhor fez com o Yuri, o senhor falou que estava estudando o fenômeno da paralaxe cognitiva, inclusive historicamente. Eu queria que o senhor desse uma geral no que o senhor já conseguiu descobrir. Nossa, mas é tanta coisa, rapaz. Quer dizer, a paralaxe cognitiva eu defino como, vamos dizer, a diferença, o afastamento entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real do indivíduo que está fazendo essa construção. Então, a partir de um certo momento na história, ocorre uma ruptura dentro do pensamento ocidental, que é o seguinte: antes, os filósofos antigos e medievais até uma certa época,
eles estavam crentes de que eles existiam dentro da realidade, dentro de um cosmos, de que eles faziam parte desse cosmos, tá certo? E sabiam que não podiam sair de fora do cosmos para observá-lo como de fora. Tá? De repente, a filosofia começa a raciocinar exatamente assim, quer dizer, como se o cosmos fosse um programa de televisão que você está assistindo. Tá certo? Então, isso evidentemente provoca uma distorção de percepção. Não é possível você datar. Eu tenho tentado ver onde é que começa isso, mas eu vejo, por exemplo, que isso já estava presente em Guilherme de Ockham. Não pela teoria nominalista dele, não por isso, mas quando ele proclama a universalidade do empirismo como critério da verdade. Você verá, na realidade da nossa vida, aquilo que nós podemos testar por experiência é ínfimo, é só um pedacinho, tá certo? Então, Aristóteles dizia que todo conhecimento vem de outro conhecimento, que provém de outro conhecimento, e de outro, e de outro, e de outro. Ou seja, existe uma tradição de conhecimento na qual você se insere, você é apenas mais um. E você vai examinar só um pedacinho do conjunto e vai acrescentar o seu pedaço lá. De repente, o Ockham coloca o filósofo como se fosse um fiscal da ciência universal, que tem que, vamos dizer, colocar tudo em teste. Então, o empirismo, ele é fácil de você proclamar o empirismo, mas é impossível de você praticá-lo. Você só pode ser empirista com relação a uma parte ínfima da realidade. E, evidentemente, o Ockham não percebe isso. Ele acredita que ele é empirista. Já deu qualquer sujeito que diga que é empirista, ele está mentindo. Ele só pode ser empirista com relação a um pedacinho da realidade. O resto ele vai aceitar, vamos dizer, consensos tradicionais, ou o que é pior, até consensos contemporâneos. Tá certo? Então, nós não podemos... E quando chega com Descartes, o negócio da dúvida universal, você vê, o indivíduo coloca a dúvida universal, ele coloca o universo entre parênteses e coloca fora como se fosse Deus. Isso é fácil de falar, mas não dá para fazer. Tanto que, nas famosas meditações de filosofia primeira, Descartes diz que ele está fazendo isso, ele diz que ele está colocando em dúvida tudo, mas, entre parênteses, essa dúvida que ele monta está, vamos dizer, incorporada numa multidão de certezas implícitas que ele não percebe. Então, aí você vê que já existe uma diferença entre o que o sujeito está vivendo realmente e o que ele está teorizando. E essa diferença ela vai se aprofundando e se tornando cada vez mais invisível à medida que o tempo passa. Tá certo? E isso vai destruindo a inteligência filosófica no Ocidente. É por isso que você... Só uma parte, isso não é uma questão de malícia, então? O cara não faz isso por mal? Olha, é difícil você dizer isso, porque a burrice é uma forma de malícia, né? E a burrice, quando passa num certo limite, ela é pecaminosa, entendeu? Quer dizer, você não tem o direito de acreditar em certas coisas, porque elas estão abaixo da dignidade humana. Elas estão sobretudo, estão abaixo do patamar de conhecimento já alcançado pelas gerações anteriores. Quer dizer, eu noto nessa coisa do empirismo de Guilherme de Ockham uma cegueira, um escotoma, como tem uma mancha no olho, o cara não enxerga um pedaço, entendeu? Eu não posso dizer que seja uma coisa moralmente inócua. Está entendendo? Porque pecar, todos nós podemos pecar, pecamos incessantemente, mas você não pode pecar contra o Espírito Santo. Entendeu? Quer dizer, uma obstinação contra a verdade é um pecado contra o Espírito Santo. A gente tem que ser dócil à verdade. Não a verdade do que nós pensamos, porque nós pensamos em nada. Nós temos que ser dócil à verdade do universo que nos cerca e dentro do qual nós estamos. Ora, qualquer sujeito, vamos dizer, tem a obrigação de saber que ele está dentro do universo, que ele está dentro do cosmos e que ele não é uma divindade que pode se colocar fora do todo e julgá-lo. Está entendendo? Você não pode se colocar, mesmo que você pudesse se colocar, vamos dizer, fora do cosmos físico, você estaria dentro da infinitude metafísica. Já dizia o apóstolo São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Nós estamos dentro de Deus, nós somos possibilidades internas do próprio Deus. E jamais conseguiremos sair disto. Agora, se você isola um pedaço e acredita que aquilo é a realidade e que você está observando de fora, então, em primeiro lugar, você está maluco. Tá certo? Em segundo lugar, você está criando um mundo à sua imagem e semelhança. Quer dizer, é um delírio. É um tipo de delírio. Não é isso? Por exemplo, essas pessoas que fazem uma filosofia sobre a meta da história. Eu digo, como a meta da história? Depois de alcançar a meta da história, a história vai acabar?
Quer dizer, você sabe o dia que vai acabar a história? Nenhum de nós sabe. Nós estamos dentro de um fluxo de conhecimento que nós não sabemos exatamente como começou e muito menos sabemos quando vai terminar. Portanto, nenhum de nós pode falar do sentido integral da história. Só podemos falar de sentidos parciais dentro de uma civilização, dentro de uma sociedade. O sentido global da história é absolutamente inapreensível. Não faz sentido isto. Como diria o Rock Balboa, né? Como é? Como diria o Rock Balboa, it's not over until it's over, né? Exatamente. Não. Agora, quando é que vai acabar? Essa é a pergunta. Se você não sabe quando vai acabar, você não sabe qual é o sentido. Porque uma vez que um determinado sentido se realizou, a história continua e aparece outro, e outro, e outro, e outro, e outro. É isso. Essas pessoas que aparecem com teorias universalmente explicativas. Agora acham que a teoria de evolução explica não somente a variedade das espécies animais, mas explica todas as formas de cultura, a história humana inteira. Isso é uma bobagem. Uhum. Quer dizer, a proposta já é imbecil por si mesma. Quer dizer, e é claro que a investigação empírica da história comprovará que tudo isso é falso. Não que esse aspecto não exista. Ele existe, mas ele está dentro de 1000 outros. Então, aí começa a haver uma espécie de guerra da inteligência humana contra a complexidade do real. Você tá entendendo? Então, o homem perde aquela docilidade ao real, que é tão característica dos filósofos antigos, de Aristóteles, próprio São Tomás de Aquino, tá entendendo? Que sempre que as coisas desmentem o que ele está dizendo, ele aceita. Quer dizer, a realidade tem autoridade sobre a filosofia dele, né? Sim. Bom, a minha segunda pergunta e última eu ouvi alguém falando que o senhor seria gnóstico, mas agora que eu vi algumas coisas recentes, isso não parece ser verdade. A minha resposta é gnóstico é a puta que eu pariu. Ponto final. Assim, não o senhor pode, então, com isso. O senhor pode me dizer, então, por onde que passa essa história de gnosticismo e agnosticismo? É um negócio meio estranho isso. Quer dizer, quem começou com isso foi a história do Orlando Fedeli, mas o Orlando Fedeli não bate bem os pinos, eu cansei de discutir com ele. Eu comecei a discutir a sério, levei o homem a sério que me parecia um homem honesto, né? Então, honesto ele até é, mas o raciocínio do cara é tão infernalmente circular que eu acabei vendo que eu estava dentro de um fenômeno psicótico e discutir com um cara desse não tem fim. Você entendeu? Então, o objetivo ali não é científico, quer dizer, você tem certas tomadas de posição doutrinais, quer dizer, a interpretação que ele faz de certo ponto como é que se diz? É uma interpretação doutrinal, dogmática, e, portanto, não está aberto à variedade dos fenômenos. Então, não adianta discutir. Agora, não estou comparando Orlando Fedeli com o Rodrigo Constantino, pelo amor de Deus. O Orlando Fedeli é um homem de cultura. Né? Sim. E dentro das limitações psicológicas dele é um homem perfeitamente respeitável. E é cristão, cara, sério. Né? Espero que ele vá para o céu. Agora, o Rodrigo Constantino não é que ele vai para o inferno, ele nunca vai sair da privada, pô. Não, tudo bem, então, Olavo. Eu vou desligar. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Obrigado. Alô? Olavo? Eu? É o Luiz Gamboja, aqui de Minas Gerais. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. No programa passado estava falando da inveja, né? Aham. Aí estava falando que a inveja no Brasil parece que é norma, né? Nossa, é a cultura da inveja. Aí veio a pergunta seguinte: a inveja, ela só prejudica por uma espécie de conspiração? Ou tem algum fenômeno... Não, o grande problema da inveja é o seguinte, é que a inveja afasta o invejoso dos bens que ele deseja. Porque ele tem inveja, porque ele sente que aqueles bens não serão acessíveis a ele jamais. E quanto mais ele inveja, mais ele não é que nem o sujeito que tem cobiça. Cobiça é quando você quer um negócio para você e você luta para obtê-lo, mesmo que seja por meios ilícitos. Mas o invejoso não luta para obter os bens, ele luta para destruir quem os tem. Mas quando ele destrói o sujeito que tem, ele destrói os bens junto, então ele nunca tem, está sempre insatisfeito. Mas as pessoas em geral têm a seguinte dúvida: essa destruição seria por uma certa boicote ou seria um fenômeno paranormal? Assim, o tal do olho gordo.
Não, olha, existe, veja, eu não sei se é o olho gordo propriamente dito, mas eu sei que tem um elemento que é importante, que é o medo do olho gordo. O medo do olho gordo torna as pessoas vulneráveis. Você tem medo de que o outro olhe feio para ele, tá certo? Então ele se torna, vamos dizer, ele aceita a opinião de um grupo que pode estar errado, só porque ele tem medo de ser, medo do mal olhado. Quem escreveu coisas maravilhosas sobre isso foi o Jack Wheeler. Jack Wheeler é um aventureiro que tem aqui nos Estados Unidos, né? Que era um caçador de tigre, alpinista, etc, etc. E é um sábio, tá certo? A única coisa que eu discordo dele é que ele é antitabagista fanático, mas é um grande sujeito, eu gosto muito dele. E ele escreveu uma série de artigos, vamos dizer, explicando a fragilidade do pessoal conservador, direitista, liberal, etc, etc, pelo medo do olho gordo. Eles têm medo que o pessoal da esquerda olhe, né, faça cara feia para eles. E o medo do olho gordo é um dos grandes mecanismos de controle social que existe hoje. Então é a criação própria da mente da pessoa, né? Agora, pode haver um elemento espiritual aí na origem remota disso, a origem civilizacional disso, tá entendendo? Mas no caso individual não precisa ter nenhum mecanismo espiritual específico, porque já é um mecanismo, um automatismo que existe dentro da própria sociedade, já está consolidado. Né? A gente vê o seguinte, quando aparece um palhaço que nem esse governador de São Paulo, esse Cláudio Lembo, né? Tentando se fazer de bonzinho, falando mal da elite, a que ele mesmo pertence, é porque ele tem medo do olho gordo. Tem medo que o pessoal esquerdista olhe ele mal, pense mal dele. É o sujeito que não quer que os outros pensem mal dele, ele já está perdido, já está amarrado, porque vão pensar necessariamente. Mas se eu fizer questão de agradar, olha aqui, eu faço a questão de agradar a minha família, de agradar a Deus em primeiro lugar, de agradar minha família, de agradar meus amigos, os outros eu quero que se fodam, tá entendendo? Eu não estou afim de agradar todo mundo. Eu não sou tão lindo assim que deva ser amado pela humanidade, tá entendendo? Eu me conformo em receber só aquele pouquinho de amor que o ser humano necessita. Né? A opinião dos outros, pode ter aí milhões de Rodrigos Constantinos, né, que vão lamber sabão, tá entendendo? Eu não estou querendo que todo mundo me ame. Se você quer que todo mundo te ame, você também é que nem o Hitler. Então o que é o Hitler? É um caso, vamos dizer, de carência afetiva monstruosa, quer ser amado pela humanidade. Tirando os judeus, evidentemente. Ele diz, olha, eu jogo o judeu no lixo, os outros têm que me amar. O senhor falou, você falou de uma origem civilizatória, né? Onde é que a gente pode buscar isso? Esta é uma fragilidade humana, vamos dizer, que você não consegue explicar por motivos sociais, porque ela é universal. Seria cosmológico. Então você só vai encontrar explicações de ordem espiritual mesmo, quer dizer, uma fragilidade intrínseca da alma humana. Você está entendendo? Que a expõe a ser continuamente explorada e ludibriada, tá certo? Ou por pessoas de más intenções, ou até por seitas demoníacas, que dominam massas inteiras de pessoas nessa base. Eu tenho um caso na família assim. E quem não tem? E quem não tem? Todo mundo tem. Bom, espero que tenha respondido pelo menos um pouco da sua pergunta. E tem mais gente na fila aí. Deixa eu falar com os outros então. Obrigadão, hein? Obrigado. Alô? 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 Quem está aí? Quem está falando? Aqui é o Luiz Afonso, Olavo. Luiz Afonso de Portugal? De Portugal. Mas que maravilha. Na outra vez caiu a ligação, não consegui mais completar na outra semana. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu estou aqui em Portugal e eu tenho uma filha de 8 anos no Brasil. Minha pergunta é como orientar a educação dela, pelo fato de eu estar aqui, e também que me preocupa que ela hoje estuda em colégio particular no Brasil, mas mesmo assim eu vejo que tem doutrinação ideológica. Luiz, eu vou ser sincero com você, desculpe a minha brutalidade, mas dentro do Brasil não tem saída. É só se as pessoas se unirem, as pessoas que percebem esta coisa absurda, a situação absurda, elas tinham que se unir e elas montar escolas do jeito delas. Tá entendendo? Enquanto não tiver a coragem de fazer isso, não vai dar. Quer dizer, uma criança sozinha, dentro de uma escola que tem 1.000, 2.000, 3.000 alunos, ela está absolutamente indefesa. Nós precisamos nos unir para dar um ambiente melhor para essas pessoas. Porque, veja, eu sempre tive a sorte que eu trabalho em casa. Então eu sou uma influência constante em cima das minhas crianças, tá entendendo? Mas a maior parte das pessoas não tem isso. Então o sujeito vai sair para trabalhar, você vai ficar, se você trabalha 8 horas, você vai ficar pelo menos 10 fora de casa, você tá entendendo? E durante esse tempo, a sua criança está sob a influência da escola, da televisão,
da vizinhança, né, do grupo de amigos, que é a pressão mais forte. Então, se não criarmos estruturas grupais, coletivas, para defender nossas crianças disso, como fazem aqui nos Estados Unidos, elas estão liquidadas. Esta que é a verdade. Então, você quer um conselho, né? Leva a sua menina para Portugal e eduque a você mesmo. Quer dizer, não estou dizendo para fazer o homeschooling, porque o homeschooling não é permitido em todos os países. Não sei em Portugal como é. Aqui é totalmente permitido, né? Aqui tem um monte de gente que fez na base do homeschooling, né? Mesmo se ela trazê-la para cá, eu vou ter que neutralizar a influência também da escola aqui, que tem uma série de elementos muito parecidos com... Claro, nós temos que, não adianta cada um ficar... Veja, se existe um ataque geral, onipresente e coletivo, a defesa contra isso tem que ser coletiva também. O pessoal tem que se organizar e dizer, olha, não queremos essa porcaria de ensino para as nossas crianças, então nós vamos bolar em cima do nosso modo. Mas por que esse pessoal conservador, liberal, então não trata de fazer isso? Quer dizer, não adianta nada a gente reclamar e não fazer nada. Quer dizer, tentar produzir um ensino melhor é algo que... Eu não me limitei apenas a criticar a Universidade Brasileira. Eu criei uma alternativa e provei que a alternativa funciona. Porque qualquer aluno meu de filosofia com 2 anos de estudo comigo dava baile em professor da universidade. Tá certo? Quer dizer, eu provei que não apenas falei mal do que estava errado, mas tentei fazer uma coisa melhor e a coisa melhor funcionou. Você mesmo é testemunha disso. Sim. Agora, fazer isso só no âmbito universitário é pouco. E além do mais, só tinha um nego fazendo, que era eu. Então tem que fazer desde a escola primária, tá entendendo? Eu não sou muito bom nisso, eu não posso dar grandes sugestões nisso, porque eu não sou bom para educar criança. Eu sei educar as minhas crianças, dentro das circunstâncias domésticas. Numa escola, eu estaria no mato sem cachorro, não sei o que fazer para uma escola de crianças, mas deve haver gente qualificada para isso. Tá entendendo? Então, a minha sugestão é essa, reúnam-se, tá certo? Ou em Portugal ou no Brasil, reúna-se com outros amigos, conservadores, liberais, e olha, nós precisamos dar um ensino melhor para as nossas crianças, não adianta a gente ficar xingando o ensino público, tá certo? Nós temos que criar alternativa, quer dizer, não adianta a gente criticar o mal se a gente não faz o possível para fomentar o bem. Não, isso não interprete isso como uma crítica, não estou criticando as pessoas, estou dizendo apenas que elas têm que acordar para essa possibilidade que elas têm. Eu tive tantos alunos que estavam na cara que tinham um talento para ensino, tá certo? Talento pedagógico, tem vocação para o ensino, então se reúnam. Agora, o problema de brasileiro é que o brasileiro pode ter vocação para qualquer coisa, mas vocação para juntar com os outros e colaborar, não tem. Na Brasil, você junta 3, já começa um a puxar o tapete do outro, entendeu? Isso é que é dificuldade. A competitividade já... O brasileiro acha que o capitalismo americano é que é competitivo e malvado. Não, competitivo é o Brasil, rapaz. Aquilo ali é o caranguejo no balde. O caranguejo está querendo sair do balde e o outro puxa a perna dele, entendeu? Então, fica aí a minha sugestão. Essa questão da educação das crianças é gravíssima, mas não há solução na esfera individual, a não ser que aconteça isso que aconteceu para mim. Eu trabalho em casa há mais de 20 anos. Tá certo? Então, vamos dizer, as minhas primeiras crianças não puderam se beneficiar tanto disso, da minha presença. Mas os mais jovens puderam. Okay. Sabe que isso acontece não só na escola pública, mas na escola particular, que é o caso... Mesmíssima coisa. Ou seja, não tem para onde fugir, né? No Brasil não tem para onde fugir. Não tem. Aqui tem muita escola boa, tem a possibilidade da homeschooling. Né? Aqui você se livra disso aí. Até a minha filha acabou de fazer, fez o exame secundário pela internet, tá entendendo? Então você vai tirar o diploma imediatamente. Isso aí dá para fazer aqui. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda são a terra da liberdade. O brasileiro não sabe o que é liberdade, nunca experimentou, nunca sentiu o gosto, tá entendendo? Mesmo quando vem aqui, o idiota se fecha num hotel, tá certo? Ou fica convivendo só com o brasileiro e não entende não entende a sociedade americana. Mas aqui, isso aqui é uma delícia, rapaz. Isso aqui mesmo, por mais safadeza que exista, você sempre tem um meio de defesa contra ela. Aqui, quer dizer, a liberdade não te é oferecida assim de bandeja, não. Você tem que lutar por ela, mas aqui eles te dão os meios de lutar. Meu plano é trazer minha filha para cá, mas isso vai demorar um tempo ainda, até que eu tenha essas condições para que... Então, reze por ela dia e noite. Reze mesmo, a oração funciona, meu Deus do céu. Não, com certeza. Eu tenho provas pessoais, eu sou um fruto da oração, eu já entrei em tudo quanto é encrenca na vida, tá certo? E na hora H, tá certo? Eu orava e Deus me tirava da encrenca, tirou de encrencas absurdas, tá entendendo?
eu sei que isso existe, eu sei eu não posso, se eu negasse isso, estaria negando a minha experiência de vida. Agora, as pessoas não querem arriscar, não querem nem tentar, porra, assim não dá. Né? Fica os caras de fora, dizendo, não, Deus não existe, isso é tudo besteira. Fala, bom, você não sabe de nada, você nasceu ontem, porra. Né? Acha que sabe tudo. Tá certo, Alberto. Só uma outra coisa, tu falasse no início do programa sobre o livro The Rites of Spring, que foi lançado no Brasil. Foi lançado no Brasil? Com o título A Sagração da Primavera. Não está errado, não. Se botasse ritos da primavera, o pessoal não ia saber o que é. E de fato o título é uma alusão, né, à música do Stravinsky, a Sagração da Primavera. Que ele dá como uma espécie de resumo simbólico de toda a rebelião anárquica modernista. Perfeito. Mas se saiu no Brasil, isso é uma grande notícia. Alguém deve ter lido a minha sugestão no meu artigo e aceitou. Eu sou um entusiasta desse livro. Eu acho os 2 melhores livros de história do século XX, O Outono da Idade Média, de Jan Huizinga, e Rites of Spring, de Modris Eksteins. Então tá bom, eu sou obrigado a encerrar o programa agora, acabou o nosso tempo. Muito obrigado a todos, grato pela atenção.